Bem-vindos a mais um episódio do Bauman Podcast. E eu peço primeiramente desculpa pela minha voz, porque eu peguei um resfriado e hoje eu fiz aqui uma colinha boa, porque vocês sabem que gripada, com uma convidada super especial, eu não podia esquecer nenhuma pergunta para ela. E hoje nós vamos entrevistar uma mulher que é daquelas que inspiram, daquelas pessoas que você olha, se inspira e fala assim, poxa, eu quero fazer igual. E ela mergulhou de coração, de corpo e alma, eu acho, no mundo da arquitetura. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios Edione, a pessoa que eu tenho trabalhado com ela e eu sou suspeita para falar, mas primeiramente, seja muito bem-vinda, Edione. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço, né, o seu convite maravilhoso. Você é linda demais. Agradeço muito estar aqui com você. Para mim é um privilégio muito grande. Oi, Johnny, você sabe que é recíproco, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Mas agora essa aproximação com o trabalho nos deixou mais próximas, né? E eu tenho visto assim que além de uma pessoa maravilhosa, de um ser humano maravilhoso, você é assim, uma exímia profissional. Ai, que bom. Fico muito feliz. Gente, para quem não sabe, a Edione, ela mergulhou literalmente no mundo dos sonhos, da transformação, que é o mundo da arquitetura. E eu vou começar esse bate-papo com ela perguntando quem é Edione. Bom, Edione é uma mulher alegre, feliz, otimista, extrovertida, muito temente a Deus e muito grata, né, por tudo aquilo que Deus deixou na terra para a gente. Nasci e fui criada, né, em Belo Horizonte, nessa cidade linda que eu amo muito. Sou filha de pais que tiveram 7 filhos, uma família bem grande, né, sou a primogênita de 7 filhos. E meu pai, ele era um policial militar. Ele era policial militar e nas horas vagas ele adorava, ele amava mexer na construção civil. Ele era mestre de obras. Papai era um tipo de pessoa que não ficava quieto, estava sempre mexendo em alguma coisa. Tinha um quartinho lá das ferramentas dele. Então, assim, eu cresci nesse universo de construção civil. Então, eu tive o privilégio de estudar num colégio muito bom, que eu gosto muito, né, que até hoje é considerado um colégio muito bom, que foi o Tiradentes. E, na época, eu lembro que eu fiz integrado, que meus pais queriam que eu fizesse medicina, né? Eles tinham a vontade de ter uma filha médica. Acabou que meu caminho foi arquitetura. E, tipo, eu amo, né? Arquitetura e urbanismo está na minha alma. Vem entrelaçando desde a infância e assim foi. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar num banco, o Banco Bradesco, que me deu uma base muito boa de como lidar com pessoas, que foi muito interessante, muito importante na minha vida. E depois disso, eu me embrenhei no meio de tubos, conexões, de tijolos, cimento, revestimentos, porque eu trabalhei durante décadas em materiais de construção. E ali eu adquiri muito conhecimento como lidar com o público, como lidar com pessoas, e foi realmente um caminho muito bacana para mim, muito interessante. Sim, e eu acho interessante, estava até aqui uma das minhas perguntas, mas já que você já falou sobre essa sua experiência na área dos materiais de construção, eu acho que isso faz toda a diferença, né, porque assim, eu sempre falo, a universidade, a vida acadêmica é uma parte muito importante da nossa vida, mas um diploma, ele não é capaz de te fazer um bom profissional. Eu conheço excelentes profissionais de várias áreas, inclusive arquitetos, tenho muito respeito a eles, mas eu percebo que muitos deles não conhecem, a gente não aprende isso na faculdade, né? Não conhece isso. E isso, você trazendo isso para a arquitetura, eu imagino que tenha sido um diferencial seu, né? Com certeza, porque o problema é que 5 anos é muito pouco, principalmente para um jovem que saiu ali do colegial e começou a fazer uma arquitetura.
Ele não sabe o que é um marco, o que é um prego direito, o que é um parafuso, né, as bitolas, não sabe o que é uma conexão, um joelho de meia, joelho de 20 milímetros. Então, assim, muito complicado, eu acredito, porque são muitos itens, são muitos itens. Então, quando você se depara com uma obra, fica perdido, né? Exatamente. E assim, a gente percebe que o arquitetônico é o início de um sonho, né? De um projeto. Você vai lá, faz o plano altimétrico e faz o desenho da casa. Mas você não pode pensar só no desenho, você tem que pensar na praticidade, na viabilidade, como é que essas pessoas vão lavar suas roupas no dia a dia. Verdade. Porque uma coisa é você folhear uma revista e ver uma coisa, um cenário maravilhoso, outra coisa é você se ver ali no dia a dia, dando manutenção naquelas coisas que são inimpáveis. Nem sei se essa palavra existe, mas assim, a gente percebe isso, né? E eu sou suspeita, tá, gente? Porque eu estou trabalhando com a Edione alguns projetos e tenho ficado muito surpresa com a visão que ela tem do macro, a visão que ela tem assim, de como as coisas vão funcionar. Então, eu acho isso fantástico e eu imagino que essa sua experiência fez toda a diferença também. Com certeza. Né? Agora, eu tenho uma pergunta aqui para você. Quando seus pais falaram, não, eu quero uma filha médica, né? Eu acho que toda família tem isso. Né? A minha também. Eu acho que a maioria das famílias ficam decepcionadas, né? Mas como você decidiu, assim, quando ele falou assim, eu quero ser arquiteta e urbanista? Eu acredito que, tipo, a arquitetura ela tem assim, se entrelaçado na minha vida desde criança. Porque quando eu era pequena, eu lembro que mamãe, eu não gostava de brincar de boneca, eu brincava com carrinhos e gostava de brincar de casa, pegava aquelas casinhas, ficava montando as casinhas, amava prédios desde criança, a mamãe achava isso muito interessante, passava e olhava as obras e ficava ali apontando para as obras e comentando sobre as obras. Meu sonho era viajar ao mundo e, tipo, conhecer lugares icônicos, né, arquiteturas icônicas. Tem gente que gosta de viajar em bons restaurantes e talvez museus, sei lá. Eu não, eu gostava de sempre em obras icônicas. E você viajou muito, né? Graças a Deus deu para mim poder realmente conhecer muitos lugares bacanas, sabe, no mundo. Tem muitos ainda que eu pretendo conhecer. Mas, assim, deu para poder conhecer muitos lugares bacanas. Vou fazer um adendo aqui. Não vai para Dubai, não? Já está na minha listinha. Não vai para Dubai, não. Porque, assim, o que tem de arquiteto que vai para Dubai e chega aqui, no Brasil, a gente não tem uma estrutura da indústria da construção civil. Então, isso dificulta demais o nosso trabalho como construtor, né? Mas eu tô brincando. Eu também tá na minha lista. Camboriú já está no caminho, né? Camboriú já está no caminho. Assim, eu acho fantástico, né? É muito interessante quando a gente pega um desenho mirabolante, lindo, maravilhoso, um vão assim de 50 metros, exagerados, 50 metros, sem nenhum pilar. Não, aí, já tive esse questionamento, sabe? Aí o arquiteto fala assim, mas eu fui em Dubai, lá tem. Mas lá tem grua com facilidade, lá tem uma proteção diferenciada, lá tem mão de obra mecânica, industrial. Aqui, infelizmente, a gente tem esse calcanhar de Aquiles que nos atrapalha, né? Mas atrapalha não, eu acho que o Brasil é um país em evolução e a gente um dia vai chegar lá. Se Deus quiser. Né? Sim. E me conta uma coisa, Ed. Gente, Ed para os íntimos, tá? Ed, o que você vê, como que você vê o papel do arquiteto e urbanista na sociedade atual? Bom, eu acredito que o papel do arquiteto é crucial e fundamental. Por quê? Porque a arquitetura ela não é um hobby, ela não é só para pessoas realmente de classe alta. A arquitetura ela é muito necessária por qualidade de vida. A arquitetura, ela proporciona saúde, acessibilidade, principalmente, também, né, porque o arquiteto, ele é direcionado nos estudos a estudar ali NBR 9050, onde tem lá parâmetros para poder fazer acessibilidade nos projetos. Então, é muito importante, porque todos nós vamos ficar velhos, né, vamos ter idade. Sendo assim, é necessário já projetar um ambiente que vai ser acessível futuramente
e vai ajudar também as pessoas mais novas a lidar com aquelas pessoas que no Brasil cada vez as pessoas vão ficando mais idosas, né? Sim, sim. Então, assim, fala assim, né, a quantidade de pessoas idosas vai crescendo, né? Pessoas vão tendo menos filhos, né? Então, é muito necessário se ter atenção nesses projetos para a saúde e bem-estar. Sim, é muito necessário. Eu vejo assim, até nesses novos projetos que a gente está fazendo de casas para venda, existe assim, uma casa de 2 pavimentos, ela vai te dar mais espaço, 1 metro quadrado, como construtora, né? Ela vai te dar uma metragem maior, você vende 1 metro quadrado, então vai ser melhor para você. Mas então, por que não pensar num quarto no pavimento inferior? Ou então, se isso cabe dentro do seu orçamento, colocar um elevador de baixo, né? um elevador de carga, pelo menos, porque a gente sabe que nem é questão só do envelhecimento. Eu tive um caso familiar, a minha filha Gabriela, em 2024, ela quebrou o pé, o calcanhar, e ela morava num apartamento aqui no Buritis. Eu tive que levá-la para minha casa, porque assim, a cadeira de rodas não passava nas portas, né? Tinha elevador, o prédio, mas assim, foi uma coisa, poxa, aí que a gente começa a pensar, isso pode acontecer com a gente também, com né? certeza. Então, é muito importante que as pessoas não pensem só no momento atual, né? As pessoas têm que ter consciência, né? Principalmente na área comercial, nos restaurantes, porque as pessoas têm que ter empatia, né? Empatia com pessoas que são deficientes, questão visual também, né? Então, assim, sempre olhar ao lado da acessibilidade. Eu acho que nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Tem mudado muito. Apesar de que eu percebo que, eu não sei exatamente o percentual correto, nós temos, eu acho que a maioria dos imóveis construídos, eles estão ilegais, né? Ilegais que eu falo assim, não foram aprovados por um projeto de arquitetura, mal foram calculados por um calculista, enfim, mas está lá. Mas eu acho que a tendência, até pela valorização do patrimônio, né? E pelo bem-estar, como você mesmo disse, viver num ambiente agradável, que você se sinta bem, independente do padrão. Eu não estou falando de padrão alto, eu não estou falando de casas ricas, casas milionárias. Pode ser uma casa, um kitnet, um estúdio, mas que seja harmônico, que seja prazeroso. Eu acho que isso melhora a nossa qualidade de vida, né? É verdade. Você está comentando a respeito dos imóveis não serem organizados, né, com respeito ao papelado, com respeito à documentação. Eu tive a possibilidade de trabalhar na prefeitura de BH, na GADOC, né, que é a área documental. Então, assim, eu fiquei surpreendida pela maneira que tem se desenvolvido a prefeitura do lado tecnológico e com pessoas muito bem capacitadas, sabe? Então, assim, tem organizado muito e eles têm sempre, assim, projetos de crescimento e tem melhorado muito o serviço da prefeitura. Então, eu acredito que dentro de um período pequeno vai ser regularizado muitas casas, sabe? Muitas casas está tendo, assim, condições de se regularizar de uma maneira mais prática. Eu acredito. Esperamos que sim, um dia, né? Eu acho que essa é a tendência também, né? Porque as pessoas vão tomando consciência também do que é certo e vão querendo também. Eu estou percebendo que o ser humano de hoje está tendo mais acesso às questões digitais, tecnológicas, ao visual, a viagens, coisa que no tempo dos nossos pais não era tão comum, né? Então, naturalmente, eu acho que isso vai acontecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, Ed, olha, gostaria de saber de você qual o projeto que você gosta de trabalhar e por quê? Qual tipo? O Gi para os íntimos também. Gi para os íntimos e Ed para os íntimos. Projeto, eu acredito assim, com arquiteto, no meu caso, pelo menos, eu acho que cada projeto é como um filho, sabe? Eu tenho muito amor por todo projeto que eu faço. Eu estava conversando com a cliente minha, conversando com ela, falando que
Para mim não existe projeto pequeno, projeto simples ou projeto astronômico, projeto grande. Eu acho assim que todos eles merecem um respeito, um carinho muito grande da gente. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar dentro de um projeto, pode ser qualquer tipo de projeto, né, comercial ou projeto residencial. Eu gosto muito de trabalhar com respeito à neuroarquitetura e com design biofílico. Por quê? Porque eu acredito que o ser humano ele está assim, num caminho de muito estresse, de muito não está saudável, né? Os ambientes não saudáveis. Então, a neuroarquitetura ela possibilita, ela é uma ciência que estuda como é que o ser humano vai lidar em determinado ambiente, como que aquele ambiente vai tipo proporcionar um bem-estar, tanto de produtividade como também de paz, de tranquilidade, um ambiente saudável para o organismo. Então, eu acho isso bem interessante. Então, assim, todo projeto tem o meu carinho e meu amor, mas, assim, eu gosto bem de colocar um pouquinho... Design biofílico seria o quê? Seria colocar materiais naturais, coisas da natureza, para a pessoa se sentir melhor. Tipo pedras naturais, tipo o uso de água, o uso de plantas, sabe? Eu acho Sim. que causa uma beleza muito grande e, além da beleza muito grande, tipo assim, nós nascemos, nós somos pessoas que deveríamos estar mais imersos dentro da natureza, Sim. o que não tem acontecido muito. Sim. É muito tijolo, muita areia, muito concreto, entendeu? Então, assim, eu acho que essa tipo assim, tem um aeroporto, se não me engano, onde que ele é? Acho que é no Catar, o aeroporto é lindo, maravilhoso. Tem pessoas que ficam, vai fazer tour dentro do aeroporto, porque dentro dele tem cachoeiras, tem muita vegetação, é muito lindo, sabe? Então, assim, eu fico bem encantada com A isso. gente, de certa forma, o que eu vou dizer aqui não é nem técnico, é até filosófico, mas nós somos parte de tudo, né? E a conexão com a natureza, a conexão com os animais, a conexão com o resto com o resto não, com tudo que nos envolve, principalmente as coisas naturais, elas nos deixam mais felizes. É verdade. E quando a gente fala em felicidade, a gente muitas vezes pensa assim, felicidade do ter. E não é essa felicidade, eu estou falando da felicidade do ser, do se conectar, né? Você não precisa ser nenhum Atma, nenhum avatar, nenhum Buda tibetano para poder se sentir bem ali. São coisas que você não explica, não consegue explicar. É verdade. Né? Eu tive uma questão, muitos anos atrás, eu tinha eu gostava muito, gosto ainda, de móveis de madeira de demolição. Usei durante muitos anos na minha casa e eu percebi que quando eu sentia e apoiava na madeira, me dava mais vontade de ficar ali. Mais energia, né? Isso. Depois vieram aqueles... não estou falando mal de jeito nenhum, é uma questão de gosto, é uma questão minha. E aí saíram o Silestone, que é uma pedra sintética, e era lindo também. E aí eu resolvi colocar uma mesa daquela. Menina, o meu uso naquela mesa foi assim o mínimo possível. Por mais bonita, eu gostava de vê-la, mas eu não tinha a mesma conexão do que com a madeira. Tá vendo? É assim mesmo, é assim que funciona. Então, você pode ver assim que ambientes, às vezes você tem assim um verde que você coloca em determinado ambiente, aquilo te deixa mais calmo. Por que os hospitais, nesses hospitais, às vezes usa cor assim mais verde clarinho, um verde mais clarinho, é por causa disso, deixa a pessoa mais tranquila, né? Então, assim, muitos materiais, muitas formas, muitas texturas ajudam muito o nosso cérebro a se sentir bem. Aí que entra a neuroarquitetura. Eu acho interessantíssimo isso. E é uma pergunta que sempre me fizeram, eu já até sei a diferença, mas eu gostaria que você explicasse do seu ponto de vista, tá? Um arquiteto, um designer de interiores e um decorador. Eu sei que o arquiteto pode exercer as três, só que eu sei que o decorador não pode exercer as outras duas e tampouco o design pode exercer as outras. Você acha que na arquitetura dá para você trabalhar isso tudo num único projeto ou não?
Com certeza. Eu acredito que um arquiteto, ele tem que ser um bom decorador, ele tem que ter noções sobre design de interiores, entendeu? Porque nós temos, inclusive, matérias de design de interiores. O que acontece? Na arquitetura, a gente estuda, assim, amplamente como que é um projeto. A gente estuda como locar um projeto, sobre a parte de insolação, a gente estuda sobre a viabilidade do projeto com respeito ao terreno, ao entorno, e a gente tem que, tipo assim, se desdobrar muito para poder colocar, inserir aquele projeto de uma maneira o mais agradável possível e mais funcional possível para o cliente. Então, o que acontece? Ele pronto, então é necessário, depois que faz aquele projeto todo, é necessário ter noções tanto de decoração como também de design de interiores, porque não adianta, senão vai ficar um projeto bem rústico, bem de qualquer forma, né? Sim. Então é necessário sim. Eu gosto muito de receber as plantas e o projeto de SketchUp, porque a gente se sente, né? A planta humanizada, que você já vê o verde lá, você coloca até uns carrinhos mais bonitinhos, assim, né? Eu recebi um projeto que tinha na garagem, o projeto é uma casa para venda, e, na verdade, nós adquirimos essa área já com o projeto aprovado, mas você sabe que você vai mudá-lo, né? Que bom. Mas eu gostaria que permanecesse os carros que o antigo arquiteto colocou, que ele colocou um Porsche e um outro carrão, e uma casa assim, uma casa de médio padrão, né? Eu falei assim, nossa, isso é realização do sonho, porque você vê aquilo automaticamente, isso vai para o seu cérebro. Nossa, eu vou ter essa casa, logo eu vou ter um carro parecido com ele. Certeza, que está dentro da neuroarquitetura que eu te falei. Mas já trabalha ali assim com o cérebro, né? É verdade. Mas é muito interessante isso. E você tem algum projeto que marcou a sua trajetória, ou anteprojeto, ou alguma participação em algum projeto que você... Menina, deixa eu te contar. É o seguinte, o projeto que me marcou, não foi eu que fiz, na realidade, né? Porque o que acontece? Foi a minha casa, a construção da minha casa. Por que eu te falo isso? Porque a construção da casa da gente, eu era nova, tinha uns 20 e poucos anos, então, assim, estava na caminhada já E é tudo novo, tudo muito novo, tudo muito... É um aprendizado muito grande. Por quê? Porque eu cheguei a ter que jogar laje no chão, porque ela não foi bem curada. Que isso? Teve uma parte lá do muro que caiu, entendeu? Quando estava fazendo a construção. Então, assim, a gente vai aprendendo ali no dia a dia com as coisas que a gente está fazendo, vendo, né, observando. Meu pai, nessa época, deu uma assessoria muito grande de mestre de obras na época também lá em casa, né? Então, assim, teve os construtores e ele ficava lá administrando. Então, assim, foi bem interessante ver a construção da minha casa, que ali eu fui vendo tudo. Como que funciona isso, a tubulação, foi ao vivo e a cores, né? Não foi só ali nos papéis, não foi só na televisão, nos documentários, não foi muito interessante. E, tipo assim, eu vi os erros que são cometidos como aprendizado para o futuro. Tipo assim, até hoje, eu vou lavar minha cozinha, eu passo raiva, porque o nivelamento dela foi muito mal feito. Sabe? Então, a cozinha é um espaço muito grande com poucos ralos, né? Isso também me irrita às vezes. Não é? Pois é. Então, assim, a gente vai vendo os erros que a gente pode, depois no próximo projeto, falar, não, aqui está errado, então aqui vamos mudar. E, tipo assim, vi a mamãe construindo a casa dela, meus pais, né? Vi minhas irmãs construindo, então foi um aprendizado muito grande. Então, esses foram os mais marcantes, né? Foi. E qual o maior desafio quando você está fazendo um projeto de lidar com a captação do desejo do seu cliente? Qual é o maior desafio para você? Bom, com respeito ao desejo, eu acredito assim que lidar com as expectativas é muito, muito difícil, que às vezes uma pessoa ela tem expectativa irreal. Então, ela coloca aquela irrealidade na cabeça que aquilo não é viável para o projeto dela. Sim. E com respeito a prazo também, às vezes a pessoa quer aquilo para ontem. E não tem como, né? É um processo, principalmente um projeto de arquitetura, ele demanda um tempo que você tem que estudar a viabilidade, igual eu te falei, do terreno, tem que estudar sobre o entorno, tem que fazer ali o estudo de insolação, tem que fazer o estudo do solo,
tem que olhar qual que é a estrutura mais interessante para aquele terreno, e assim vai, um processo muito grande. E às vezes as pessoas não entendem, né? Acham que é só ali sentar, desenhar um desenhozinho ali e mandar, e não é assim. A gente percebe até, como eu tenho muitos anos de experiência também com construção, não como com arquitetura, mas eu percebo assim, que geralmente a pessoa ela compra um sonho, né? E, na verdade, na hora de colocar aquele sonho ali para ser executado, a gente percebe, olha, não foram considerados, não só a parte financeira, né, dos custos inerentes dessa construção, mas também não foram consideradas a manutenção desse imóvel, né? Igual eu sempre gostei, a gente acabou de falar da madeira, mas ultimamente decks eu tenho preferido o PVC ou algum outro tipo de pedra por causa da manutenção. A manutenção é complicado. Porque você coloca um deck de madeira e fica lindo, maravilhoso, mas a vida útil daquela beleza, ela é muito curta. Pouca, é verdade. Né? Então, se você não tiver ali uma preparação pessoal para poder fazer aquela manutenção para você sempre, para não deixar ficar feio, você vai ter ali um negócio, um elefante branco, que vai ficar feio, vai desvalorizar, né? Então, assim, isso foi só... Gente, por favor, tá? Quem tem deck de madeira, não me xinga, não. E, Ed, você tem uma vivência muito rica na questão dos materiais de construção. Então, quando você faz o projeto, você costuma passar para os seus clientes algumas sugestões desses materiais? Com certeza, o arquiteto ele é qualificado para isso. Porque, por exemplo, um revestimento, tem um revestimento que pode ser usado em determinadas áreas e outras áreas não. Então, a escolha errônea do piso, ela pode acarretar ali que vai dar infiltração, vai dar, por exemplo, pegar um piso desapropriado para uma área molhada, vai dar um acidente. Um piso que tem um EPI muito, muito inferior para uma área que vai ter muita passagem de pessoas ou de veículos também. Então, assim, é muito complexo o mundo de materiais de construção, porque a tecnologia ela vem tomando conta de muita coisa. Então, assim, o processo de tecnologia está tendo muita novidade no mercado. Então, assim, o arquiteto tem que ficar sempre antenado, bem antenado, para saber, especificar materiais que são adequados àquele determinado projeto. Sim. Nós temos alguns clientes, né, um em execução, mas nós temos um outro cliente que não é brasileiro, e ele me passou uma prévia que eu ainda não te passei. E ele quer colocar, como ele viveu a vida inteira, né? Ele é europeu, ele quer usar materiais que se usam na Europa. Então, eu falei, nossa, na hora que eu passar isso para a Ed, a gente vai ter que não só fazer essa concepção, mas também ver quem é que vai fornecer esses materiais. Porque uma coisa é o Instagram o tempo inteiro, o TikTok mostrando ali as pessoas colocando isopor entre as paredes por causa da acústica e não sei o quê. Mas até quando que alguém sabe me dizer, fez, com conhecimento de causa, alguém fez esse teste e falou se realmente funciona? Então, assim, são testes de laboratório. E quando o cliente já chega para você falando assim, eu quero isso, 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 você já traçou o perfil dele ali, ó. Ele sabe o que ele quer. Esse cliente nosso mesmo é um cara que sabe o que ele quer, né? E aí eu vou até fazer uma pergunta aqui. Você está gostando de trabalhar? Você fala com você? Não. Com cliente. Cliente, eu estou acostumada com cliente, porque eu tenho décadas aí de comércio de material de construção, de vendas. Primeiro comecei a lidar com pessoas quando era bancária, quando era muito novinha, muito nova, né? Então, assim, vendas, eu acredito, balcão, né? Um balcão ali, eu acredito que é um aprendizado muito grande. Tem pessoas de todas as maneiras, de todas as faixas etárias, faixas financeiras. Então, se lidar com muita gente, então isso aí já tem uma bagagem boa. Eu consigo ter um jogo de cintura para lidar com todo mundo. Tem, né? Bom,
A gente tem muito a aprender, lógico, né? Sim, todos os dias, todos né? os E a gente dias. pega a gente de todo jeito também, né? Mas eu fiz uma brincadeira porque esse cliente nosso é uma pessoa muito querida minha, mas é uma pessoa que sabe o que quer, né? Ah, mas isso é importante, eu acredito que isso é muito bom. A pessoa que sabe o que quer, ela, tipo, eu quero isso e pronto, acabou. Então, tipo assim, você corre atrás, vê se realmente é viável e você só tenta orientá-lo. Se, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Você tem certeza, vai acontecer isso, isso e isso. Quero. Ó, é por sua conta. Porque eu acredito o seguinte, existem muitos arquitetos que querem fazer as coisas da maneira dele. E a gente não tem que pensar na nossa maneira. Quem vai viver com aquilo é o próprio cliente. Então, a gente tem que tentar se adaptar no gosto do cliente. Por exemplo, eu fui fazer uma reforma numa casa de uma cliente, num apartamento. Na realidade, foi orientá-la, porque ela é uma amiga minha, né? E eu quero as paredes verdes. Para começar, eu cheguei, a casa dela era bem rosa, rosa forte. Aí ela falou, eu quero as paredes no tom verde. Eu peguei um verde bem clarinho, lindo, né? Falei, olha, esse tom aqui é maravilhoso, que inclusive tinha na Coral. Ele é erva doce, sabe? Saiu de linha. Sei. Aí eu falei, esse verde é muito bonito. Não, eu não quero assim, não, eu quero bem forte. Nossa. Eu falei, você tem certeza? Tenho certeza que eu quero forte. Esse aqui tá muito clarinho. Eu falei, pronto, né? Verde garapão, pronto, gente. Né? Aí ela já tinha mandado fazer os estofados dela, mandar reformar os estofados dela, colocou verde. Eu não sabia que cor. Eu falei, que cor que você colocou nos estofados? Eu não lembro muito, mas eu sei que é verde. Eu disse, você sabe se é verde clarinho? Pedi várias vezes, não. Quando eu chego lá, era um verde escuro também. Então do ficou tom muito da parede. pesado. Menina, por incrível que pareça, eu consegui conjugar com branco no teto, na sâncora, nas cortinas. Ficou até um projeto bonito. Mas assim, eu tive que respeitar o gosto do cliente, que ela queria assim, pronto, acabou. Eu imagino que o excesso de cores fortes, eles tendem a nos cansar um pouco mais, né? A gente enjoa mais fácil. Mas recentemente, eu não sei se você viu esse reel que passou no Instagram sobre a casa sem libido. Você chegou a ver? Não vi, não. Eu não sei se ele é arquiteto, mas ele postou lá um vídeo de uma casa quadrada, toda bege, a mobília bege clara, tom sobre tom, né? Bege com marrom, com couro, isso. Então, ele fez uma análise daquela arquitetura, daquele conceito, daquelas cores, como uma casa sem cor, como uma casa sem libido. Né? Ele fez essa comparação. Eu, particularmente, gosto de cores sóbrias. Eu tenho um perfil, posso mudar, tá? Porque eu estou em constante evolução. Então, assim, eu posso mudar, mas eu gosto de coisas sóbrias. Eu gosto do cinza, eu gosto do bege, eu gosto do off-white, eu gosto do branco. E eu gosto das cores, mas assim, aquilo que você consegue mudar. São as almofadas, os tapetes, os quadros, às vezes você envolve lá, coloca um estilo Romero Brito lá para dar uma colorida no... Né, uma estimulada no cérebro, na realidade é essa. Exatamente. Como assim, eu cansei, então fica fácil simplesmente tirar aquilo dali. Mas esse é um ponto de vista meu. Mas eu percebo muito. Até na casa que eu vivia antigamente, eu olhava assim e eu via tudo branco. Você já esteve em Portugal? Já. Então, você sabe muito bem que lá, assim, a gente não vê casa colorida, só as mais novas, né? Então, assim, você olha para a montanha, tudo branco. Tudo branco. Branco, porta azul ou porta Grécia amarela. Também. Grécia também. Então, assim, eu tenho um pezinho lá, né? Eu gosto dessa questão dessa pegada, dessa né? Mais pegada assim, minimalista, né? Mas engraçado, eu gosto do minimalismo para outras coisas e gosto de batom vermelho, cílios postiços, é engraçado. É impressionante, é verdade, mas isso é assim mesmo. Pois é. Eu tenho aqui mais uma pergunta, eu estou fazendo cola, gente, mais uma vez. Peço desculpa por causa da minha voz e o meu cérebro também não estava funcionando muito bem, porque esses dias, eu vou te falar, viu, Ed? Quando você dá esse baque, gente que passa dos 25, né? Tem um probleminha de delay aqui no cérebro. Essa pergunta aqui foi até uma inscrita que me mandou, que eu falei que eu ia encontrar com você. Qual é
a sua relação, essa daqui é bafônica, qual é a sua relação com os construtores, engenheiros e pessoal de campo de obra? Bom, Gi, eu acho o seguinte, eu acho que a vida, a construção em geral, ela funciona como engrenagem. Então, ela precisa de movimentação. Para movimentar aquela engrenagem, é necessário um conjunto ali de forças, que seria do engenheiro junto com o arquiteto, junto com o mestre de obras, do pedreiro com o servente. Eu acredito que em uma obra, ninguém constrói sozinho. Tipo, o arquiteto, ele não faz obra sozinho. O engenheiro também não, um precisa do outro. Então, é necessário esse respeito, essa cumplicidade, deles estarem juntos ali. Por quê? Uma obra, ela pode até ser feita só para um mestre de obras. Talvez não vai ser uma obra tão resistente, entendeu? Aí, eu consigo visualizar em algumas construções que eu vou falar que não teve um arquiteto. A gente sabe quando teve um arquiteto, quando não teve. A gente sabe quando que teve um engenheiro, quando não teve. Por quê? Porque o engenheiro, ele é especializado em estruturas, em tornar aquela estrutura ali resistente. Um arquiteto, ele trabalha muito ali a locação do projeto, ele trabalha muito o belo, né, o estético, entendeu? Então, é necessário, e a gente não pode nunca esquecer do mestre de obras, do pedreiro, do servente, que eles que vão estar ali o dia inteiro, ali na obra, batendo, sol, chuva. Então, essa engrenagem, para ela funcionar direitinho, é necessário realmente uma cooperação de todos. Por exemplo, de um engenheiro eletricista, de um engenheiro hidráulico, de um engenheiro de cálculo, entendeu? Então, um projeto, para ser bem feito, que eu falo, um projeto bem feito, ele é necessário essa relação, dessa engrenagem ali, para poder funcionar direitinho. Então você tem uma boa relação com todos, né? É interessante ressaltar que nós mulheres temos muita dificuldade. Isso está mudando, mas assim, geralmente as pessoas elas têm um pouco mais de receio, né? Igual eu não sei da última vez que nós tivemos numa área e fomos encontrar com um profissional que eu não vou falar qual, ele fez uma piada sobre arquitetura, e eu fiquei extremamente desconcertada por você, né? E assim, por mim também, porque eu achei aquilo uma falta de respeito, porque uma obra, eu falo, gente, uma obra não é um hospital. Uma obra você vai precisar do pessoal desde o pessoal que faz o plano altimétrico até o pessoal que vai fazer o acabamento, são pessoas que pode ter, claro, empresas ou pessoas que fazem de tudo. Mas quando você faz de tudo, você não é especialista. Não é. Né? Então, quando eu tenho uma filha advogada, e ela fala assim, o advogado que te fala que é criminal, que é família, que é tributário, que é empresarial, que é isso, ele não é, na verdade, assim, ele é um severino, ele é um quebra-galho. Você precisa especificar em determinada coisa. Exatamente. Né? Então, assim, você vai pegar um profissional da área de estrutura e vai colocá-lo para colocar um acabamento, com certeza, eu posso estar errada, mas com certeza você não vai ficar 100% satisfeito, né? Então, assim, eu vivi isso durante muitos anos e a gente vai viver isso durante muitos e muitos anos enquanto a gente estiver trabalhando com isso, né? Então, é super interessante, eu acho que a questão do respeito, eu acho que o mundo tem virado, assim, o mundo está muito feminino agora. As mulheres, elas estão, homens, me desculpem, mas as mulheres, elas estão assim mais certas. Elas são sérias, mais sérias, mais comprometidas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça lá do condomínio para poder fazer a aprovação e ela falou assim, não, eu consigo trabalhar, consigo ligar para buscar meu filho na escola, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, mas o meu marido, se ele estiver no telefone e falar alguma coisa com ele, ele já não sabe. Então, assim, é melhor a gente aceitar que nós mulheres estamos nos superando. Se eu tivesse um pouco menos de idade e se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu faria uma equipe de obra feminina, sabe? Assim, porque eu acho que seria fantástico. É verdade. Seria muito caprichosa, né? Ontem eu estava conversando com uma colega minha, uma amiga arquiteta,
tenho minha companheirona, né? Tudo que preciso é com ela, ligo sempre. Camila Amaral, um beijo para você. Um beijo, Camila. E a Camila comentando comigo, sabe? Eu fazendo uma videoconferência com ela, a Camila falando comigo, falando, Edjone, nossa, mas hoje para mim foi tão pesado. Levei meu menino no judô, voltei, depois tive que levar, não sei se é na aula, depois voltei, não sei, entendeu? Então, é um desgaste muito grande para a mulher. Teve que fazer almoço, aí teve que parar para poder atender cliente, aí tem reunião, tem isso. Aí era mais ou menos, acredito que umas 9 horas, 9h30 da noite, ela trabalhando, eu ali em reunião com ela, e eu falei, gente, pega, né? É complicado. Mas nós temos essa facilidade, graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero que, se existir reencarnação, na próxima eu venha mulher novamente. Eu também. Eu amo ser mulher. Eu também, adoro. Adoro batom vermelho, salto menina, alto. Adoro. Meu sonho é ir para a obra de salto alto, sabe? Mas eu tenho uma Caterpillar, mais ou menos. Aquele dia que você usou ela, minha frente, não é a Giovana, mas tudo bem, na obra menina, pode ser. Mas você acredita que existem pessoas assim que iguais a você, há vários amigos assim que conhecem as várias faces da Giovana. Eu acho que isso, talvez, se der tempo, eu faça até um briefing, um livro, um e-book, né? Porque assim, eu consigo, eu estou aqui, né? É claro, estou maquiada, eu estou com uma roupa social, estou de salto alto, embora não dê para ver, né? Não dê para ver aqui na câmera. E eu consigo exercer esse papel de jornalista com maestria. Eu não estou falando que eu sou ótima jornalista, porque, na verdade, eu nunca trabalhei assim, eu nunca exerci a função, né? Então, para mim, eu faço isso com muito prazer. Mas também eu gosto muito de a obra, de colocar minha botina, de fazer um coque. Eu passo um protetor solar com cor, sabe? Para poder disfarçar os nossos 25 anos, mas o batom vermelho está sempre ali, batom vermelho. É seu, né? A marca da Giovana. É meu. Menina, se eu colocar um batom nude, acabou. Fala assim, não, Giovana, eu nunca te vi sem batom vermelho, para ser sincera. Eu sempre vi mas é lindo, vermelho, né? aberto, vermelho fechado. Daquele up assim no visual, né? Eu acho que é a maquiagem da mulher moderna, porque você passou o batom, se você não mexer mais nada, você já está maquiada. Isso é verdade. A pessoa olha assim, dá. Bom, gente, nós falamos aqui de obra, falamos de arquitetura, falamos de tudo. Eu acho que eu falei mais do que a Ed. Então, eu gostaria que você fizesse falasse algo sobre o seu trabalho, que, é claro, vai ficar descrito, né, vai ficar escrito os seus contatos, seu e-mail. Lembrando que a Ed, ela é minha parceira, então ela está com alguns projetos maravilhosos, tá? Eu não estou puxando a sardinha, mas ela está ocupada, mas ela pode sim te atender. Eu vou colocar todos os contatos. É uma pessoa maravilhosa. Estou tendo a oportunidade de pegar essa Ed agora, né? Mas eu estou muito satisfeita, foi uma grata surpresa. E aí eu gostaria que você falasse para o pessoal de casa sobre o seu trabalho, sobre sua vida, o que você quer, o que você pode ajudar. Bom, Giovana, então, assim, a arquitetura para mim é um amor, é a vida, né? Eu amo demais o que eu faço, né? Muito, muito. Apesar que eu sou uma formanda em arquitetura ainda, mas estou em parceria com a Camila, né? Camila Amaral. Então, assim, minha vida foi entrelaçada aí mesmo na arquitetura, porque, igual eu te falei, né? Desde a tenridade eu já visitava obras com meu pai. Papai ia nas obras dele, eu já ajudei a pintar casas, a colocar aquela massinha de vidro, e eu e minhas irmãs, desde pequenininha, junto com ele, né? Que ele gostava muito de andar com a gente, assim. Então, sempre chamava, mostrava. Eu tinha até... Seu pai, se fosse hoje, ele seria preso por trabalho infantil. Ah, com certeza, com certeza. Levava os meus irmãos, graças a Deus, todos os meus irmãos, tipo assim, são esses homens de verdade, né? Que sabem trocar uma lâmpada, sabem consertar um registro, não tem frescura com eles, não. Então, assim, eu acredito que foi muito importante para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento até intelectual, né? Porque ali eu vi a necessidade de correr atrás, de aprender, eu vi assim o esforço do papai fazendo aquilo, né? Como que ele fazia e tal. Ele não ficava quieto, não. Qualquer horinha ali que ele estava
estava tranquilo e estava mexendo em alguma coisa. A mamãe sempre foi uma mãe, assim, de poesias, né? Aquele lado dos sonhos, né? Poesias, músicas, violão, até hoje é uma gracinha, 80 anos de idade, vai na Arena da Cultura. Esses dias mesmo eu a busquei lá na Feira Coberta, ela estava lá numa aula de percussão, então é Que fofura. legal. Então foi interessante que esse lado bruto, igual eu falo que papai tinha um hobby que era a construção civil. A minha irmã brinca, que hobby construção civil? Construção civil é pesada, não tem nada de hobby não. Mas papai era, porque nas horas de folga ele sentava lá e ficava mexendo com as coisinhas dele, gostava. Então assim, eu peguei esse lado da brutalidade, né, vamos dizer assim, da construção civil mesmo, da área pesada mesmo, e a área dos sonhos, da animação, da realização da minha mãe. Então, assim, acho que isso aí me chamou para o lado da arquitetura, da sensibilidade. Com o arquiteto ele tem que ter sensibilidade, ele tem que ter criatividade. Não é só lá ir projetar uma obra, subir uma parede, fazer uma cobertura bacana. Ele tem que ter mais, tipo assim, ele tem que saber a funcionalidade daquilo ali. Igual Marcos Vitruvius escreveu que ele era o percussor, né? Ele que foi que os livros mais antigos foi desse Vitrúvio, onde que é a base da arquitetura, que ele falava que era firmitas, utilitas e como é que é, gente? Eu até anotei aqui, ó, venustas. O que seria isso? Seria o lado da estética, o lado da funcionalidade e o lado da resistência. Entendeu? Que é necessário as três coisas. Por quê? Hoje a gente vê obras tipo o Museu de Bilbao, não sei se fala assim, na Espanha, que é lindo, é uma das obras mais lindas que eu acho de arquitetura contemporânea. Mas assim, ele é um museu e muitas obras não podem ser expostas ali dentro por causa da utilidade, por causa da maneira funcional dele, que não existe. O próprio MAC do Niemeyer, lá de Niterói, também é um museu que ele não é tão utilizado por causa disso. Então, eu acredito que vira tipo um elefante branco, entendeu? Sim. Apesar que essas obras são lindas, né? Eu amo. Mas, assim, atualmente, sem funcionalidade. Então, só tem a beleza, às vezes não é funcional, às vezes não tem não tem a resistência. Então, é necessário unir essas três coisas para poder sair uma obra muito boa, uma obra realmente... Não existe perfeito, obra perfeita não existe, né? Mas uma obra, assim, que atenda à funcionalidade de quem vai viver ali dentro, que é muito importante. Eu acho isso fantástico, Ed. E, assim, você citou aí coisas que realmente eu não sabia, e eu acho que muitos arquitetos também não passam, né? Se sabem, deixam de passar essa informação. Porque quando você disse que a comunicação e o fato de trabalhar com materiais de construção te ajudou muito nisso, eu concordo plenamente. Porque quando a gente tem uma facilidade de comunicação, você consegue transformar o problema, pode ser o problema maior do mundo, numa forma que o cliente saiba que ele vai conseguir resolver. Né? E a gente sabe que a obra, seja ela de qualquer padrão, ela é uma coisa que ela foi feita para poder te dar trabalho. Se não fosse assim, não seria nem engraçado, né? Não teria tanto fundamento, estudar tanto para poder fazer isso. E o mais interessante, só pegando nesse gancho aí também, é que a faculdade, o diploma, ele não forma um profissional. Não. Eu mesma conheço profissionais da engenharia, da arquitetura, que viraram TikToker, né? E assim, que viraram Uber. Não estou falando mal do TikTok, até porque eu sou influencer também, tá? Me siga lá no TikTok. Mas aqui, e nem de Uber. Eu acho que é uma profissão digna como qualquer outra, mas é fazer o que não é amor, não é vontade pura, né? Então, não é a faculdade que você estudou, o diploma que você adquiriu é que te determina, e sim a sua experiência, a sua vocação, o seu amor e a sua vontade. E não é porque eu estou te entrevistando, te convidei aqui, não é para puxar saco, mas eu acho que você já me conhece, sou uma pessoa muito transparente. Você está me surpreendendo positivamente, porque é muito perspicaz, muito rápida e muito
não tem ego. Quando eu te levo para você uma necessidade que o cliente, embora eu não concorde com aquilo, mas eu tenho que levar isso para você, você nunca em nenhum momento falou assim, não, isso vai ficar ruim. Igual eu já vi vários profissionais da área de arquitetura falar assim, não, isso não vai ficar horroroso, isso eu não faço, o projeto é meu. Né? Então, assim, eu acho isso fantástico, a sua simplicidade, Ai, que bom. a sua amizade, o seu jeitinho carinhoso de falar, você está de parabéns. Ai, que ótimo, viu? né? Eu acredito, sabe, Giovana, assim, que toda profissão, ela é meritocrata. A pessoa ela tem que correr atrás, assim, para poder se destacar no mercado, sabe? Porque hoje o mundo está muito competitivo. Sim. Então, assim, essa competitividade, ela faz com que, tipo assim, são muitas... A tecnologia está muito avançada. Por exemplo, na arquitetura, a gente tem muitos cursos que a gente tem que correr atrás. Revit, BIM, o próprio AutoCAD, tem SketchUp. Então, assim, você tem que estar sempre em progresso, você tem sempre que buscar algo novo, sempre que estar se especializando em coisas novas, porque essas pessoas, igual você falou, que às vezes fazem uma faculdade, 5 anos, é tipo assim, a gente fica pensando, não, perdeu tempo. Não perdeu, porque o conhecimento ele sempre é válido para o resto da vida, mas poderia estar trabalhando naquilo. Então, é muito necessário hoje a pessoa ela ter vontade. São muitos cursos, talvez até gratuitos que tem na internet. Por exemplo, tem muitos workshops, muitas palestras. Então, assim, é muito importante a pessoa se embrenhar naquele meio que ela gosta, que ela formou para aquilo, porque senão realmente fica para trás. Eu gostaria muito de poder viver mais 100 anos, porque eu tenho, assim, um monte de sonhos, assim, de profissão, eu sou muito curiosa, né? Igual eu, Mas, bom, gente, nós estamos chegando ao finalzinho dessa conversa maravilhosa. Obrigada. E, já de antemão, eu gostaria de agradecer vocês que ficaram até aqui. Compartilhem, curtam, se inscrevam, sigam a Edione. Você tem 2 perfis, né? Um de arquitetura e um pessoal. Vai ficar descrito lá, mas não deixem de seguir. Me siga também, claro. Se não é um assunto que te interessa, não deixe de compartilhar. Com certeza alguém, algum coleguinha, né? Alguma pessoa está ali naquele momento precisando escutar alguma coisa que, com certeza, nós falamos aqui. Mas, assim, é um agradecimento muito grande. Gostaria muito de te falar mais uma vez, Ed, muito obrigada. Você está de parabéns. Ai, obrigada. Estou contando com você para os próximos projetos. Ai, e assim, eu espero que você possa ter esse tempinho. Você está me dando uma força muito grande e os clientes estão gostando muito do seu trabalho. Que bom. E pretendo ir longe com você. Ai, que bom. Que Deus abençoe e que nossa jornada seja bem grande e gratificante, né? Muito obrigada, Edione. Te agradeço. Gente, para vocês, o meu beijo grande. Curta, compartilha, siga, salva. O que mais? Se inscreva. E até o próximo. Dá like, exatamente. Manda recadinho, tá? Nós temos muitas novidades nos próximos episódios, tá? Uma coisa vai puxando a outra. Então, um beijo para vocês. Falei um beijinho também para minha queridíssima, para 2 coleguinhas meus que eu amo demais, que é para Marta Miranda e para o Pedro. Nossa, eles são pessoas assim, maravilhosas. Sempre que eu tenho possibilidade, eu ligo para eles, igual o Pedro. Eu falei, Pedro, me ajuda aqui nesse aqui. Ele vai e me ajuda com o maior carinho. Da área de arquitetura? Da área de arquitetura, os 2 também. Então, olha, quem sabe a gente não marca um programa para poder conversar com essas pessoas. A gente tem que juntar pessoas. Eu acho, é verdade. São pessoas maravilhosas, você vai gostar. Nossa, então tá. Um beijo para vocês, tá? A Edione gosta, com certeza eu vou gostar também. E um beijo para uma pessoa especial que agora eu vou mandar, que não pode ser esquecido, porque foi ele que me apresentou para você. O Christian com K. Eu tenho um irmão que chama Christian, só que esse Christian é Christian com a letra K. Então, um beijo para você, Christian. Estou ansiosa para ver o lançamento do seu livro. Eu estou tentando que ele venha no meu podcast, mas está difícil. Tem que vir. Me ajuda aí. A pessoa espetacular, tem que vir. A pessoa espetacular, muito obrigada por ter me apresentado pessoas tão boas, tá? E você sabe que você mora no meu coração, é um grande amigo. Um beijo para você também. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.
Beijos. Beijinhos.